Olá, minhas amigas e meus amigos. Durante o julgamento pelo Supremo da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, eu pedi ao nosso amigo, participante aqui do canal do Sassarico, professor de Direito Dimitri Salles, presidente do Conselho de Defesa da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, que fizesse um vídeo mais profundo, mais sério, sobre o que aconteceu no julgamento, sobre a atitude de Moro, de como Moro prejudicou o Brasil, uma análise mais profunda. Como ficou um pouco grande, não deu para colocá-lo integralmente. Faço hoje, domingo, onde as pessoas têm mais tempo, de assistir a realmente esse brilhante discurso do Dimitri Salles, aprofundando a análise sobre a situação de Sérgio Moro e do Supremo Tribunal Federal. Acompanhem. Enfim, chegamos ao desfecho de um grande imbróglio jurídico, que é também um imbróglio político. Ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha concluído o julgamento do recurso que questiona a decretação da suspeição do juiz Sérgio Moro nos casos envolvendo o presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato, já se formou uma maioria que nos permite afirmar com uma certa segurança de que sim, Sérgio Moro não tinha competência para julgar Lula. Sim, Sérgio Moro agiu de forma suspeita, de forma parcial, movendo-se por questões políticas para levar à condenação jurídica do presidente Lula, o que é incabível em um Estado de Direito. Esse desfecho teve início quando o ministro Luiz Edson Fachin tentou fazer uma manobra no âmbito da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e tentou impedir que a segunda turma analisasse e julgasse o pedido de decretação da suspeição do juiz Moro. Tendo sido derrotado, a segunda turma entendeu que o juiz Moro havia agido por motivações políticas. Decretou a suspeição do Moro. Carimbou que o Moro era um juiz parcial. Por um recurso da Procuradoria-Geral da República, o plenário do Supremo, desde a semana passada, se debruça a analisar esse grande problema jurídico, que é também um problema político, e que agora já se identifica, já consegue se ver o desfecho dessa história, que tem repercussões tanto no aspecto político quanto no aspecto jurídico. No aspecto jurídico, Lula pode se dizer um homem inocente. Não há sobre ele nenhum processo, nenhuma condenação que torne real, concreta, as denúncias que foram feitas contra ele. Ainda que algumas pessoas possam dizer, mas ele responde ao processo, isso não garante a ninguém a culpabilidade. No Estado de Direito, uma pessoa só pode ser considerada culpada quando há uma sentença condenatória sobre a qual não cabe mais recurso algum. Não há nenhuma sentença contra Lula. Não há sequer processo contra Lula. Lula é um homem livre e, por essa razão, teve de volta os seus direitos políticos, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo. Ainda há que se debater se a decisão que foi no âmbito do processo do triplex e do sítio de Atibaia, pode repercutir contra outros processos do Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Eu tenho uma convicção, além de uma certeza jurídica, de que sim, a suspeição não recai sobre o objeto do processo. Ela recai sobre o julgador. E todos aqueles atos praticados por esse julgador, envolvendo processos contra o presidente Lula, no âmbito da Operação Lava Jato, são impactados por esse vício de suspeição e, por isso, devem ser anulados. No âmbito jurídico, portanto, ainda há uma batalha pela frente, mas no âmbito político a batalha se coloca de uma forma muito mais esperançosa. Como é que fica o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz e o ex-ministro Sérgio Moro nessa história? A primeira conclusão é que há efetivamente uma decisão da Suprema Corte que o reconhece como um juiz incompetente e um juiz suspeito, um juiz parcial. Disso ninguém arranca. Nós que tanto denunciávamos, temos agora o aval do Supremo Tribunal Federal para afirmar que Sérgio Moro é um juiz suspeito e um juiz incompetente para condenar o presidente Lula. Mas há uma outra questão que me parece muito importante. O juiz Sérgio Moro sai da condição de herói nacional
a condição de um juiz corrupto. Corrupto não no sentido comum de se apropriar de verba pública, mas daquele que corrompe o Estado de Direito. Daquele que, utilizando das suas prerrogativas institucionais, viola a legalidade, corrompe a legalidade, corrompe a segurança jurídica, que é o elemento que dá ao Poder Judiciário a condição de continuar intervindo na vida social. O juiz Sérgio Moro e toda a equipe da Operação Lava Jato, os procuradores federais que integram esta operação, cometeram um crime de lesa democracia. Vou dar alguns exemplos de como isso repercutiu na vida jurídica e política do país. Começou-se um debate sobre a possibilidade da prisão de qualquer pessoa após uma condenação em segunda instância. A Constituição é muito clara, é nítida, ao afirmar que alguém só pode ser considerado culpado após sentença transitada e julgada. E a sentença transitada e julgada pode não ser a da segunda instância. E essa pessoa poderia vir a ser presa, tendo limitado o seu direito fundamental mais importante, que é o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de ir e vir. E o Brasil se debruçou em campanhas, em brigas intermináveis, em projetos de lei, em projetos de emenda à Constituição, para tentar desvirtuar a própria Constituição. Tudo isso motivado por um interesse político de levar à prisão, a qualquer custo, o presidente Lula, arrancando-lhe os direitos políticos. Esse é apenas um exemplo, mas a Lava Jato foi dilacerando o processo jurídico no Brasil, impondo conduções coercitivas ilegais, chantageando pessoas em troca de delações premiadas que pudessem trazer alguma denúncia, que desse alguma materialidade para condenar Lula ou qualquer petista. Chegamos ao estágio que lesamos a própria democracia brasileira. Porque o legado maior da Lava Jato, e aí eu posso dizer, na verdade, os dois maiores legados, além de corromper o processo, de corromper a segurança jurídica, foi violar o espírito da Constituição de 88. A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição democrática, nascida das lutas pela democracia, fortemente impactada pelo espírito democrático. É uma Constituição que elege a dignidade da pessoa humana como direito fundamental, como princípio fundamental. É uma Constituição fortemente impactada por direitos, que compromete o Estado brasileiro no respeito aos direitos humanos no âmbito internacional. Essa Constituição, nesse contexto de disputa político-jurídica que a Lava Jato provocou no Brasil, ela foi absolutamente violada. Violada a ponto de, que a eleição de 2018 permitiu a chegada ao poder de um projeto fascista, que é contrário a esta própria Constituição. Aliás, a própria eleição de 2018, ela foi impactada pelas manobras políticas do Poder Judiciário no âmbito da Operação Lava Jato. Ao tirar o presidente Lula do processo político, retirou do povo brasileiro a prerrogativa de escolher o seu governante de forma livre. De forma livre. A Lava Jato, portanto, impediu que a soberania popular pudesse se expressar plenamente. Ainda que o povo, eventualmente, pudesse escolher um outro candidato, que não o candidato Lula, mas, naquele momento, por intervenções políticas do âmbito do Poder Judiciário, o povo brasileiro teve restringida a prerrogativa de escolher o seu governante. A soberania popular foi limitada. Esses dois legados da Operação Lava Jato fez com que nós criássemos uma cultura de desprezo aos direitos humanos, uma cultura de violência e uma cultura de intolerância. Cultura essa que vai ser repercutida, que vai refletir nos votos de alguns ministros do Supremo, quando abrem mão de uma função típica do Poder Judiciário, que é a função contramajoritária. Ou seja, o Supremo não tem que julgar em favor da maioria, mas em favor da própria Constituição. Ainda que a maioria possa ter uma opinião, ainda que a opinião pública possa dizer algo, os ministros do Supremo não são obrigados a seguir esta opinião pública, que, aliás,
não existe no Estado de Direito, no Estado democrático. No Estado democrático existem opiniões públicas. A função contra-majoritária permite que o Supremo vote, ainda que seja contra a vontade geral da população. Que ele julgue a partir da própria Constituição, tendo ela como sendo ponto de partida e de ponto de chegada. Mas a Lava Jato impregnou alguns ministros que se veem agora comprometidos com a opinião da maioria. Aliás, alguns deles já afirmaram na imprensa que não dá para votar contra a maioria. Um ministro chegou a dizer que não dá para tornar o juiz Moro de herói em bandido da noite para o dia. Esse impacto faz, por exemplo, com que o ministro Luiz Roberto Barroso chegasse a afirmar, agora na votação, no julgamento, de que a Lava Jato está sendo combatida por um projeto de vingança para destruir os avanços que ela teve. Que avanços? E diz mais, que existem inimigos muito poderosos que usam todas as armas contra a Lava Jato. Que inimigos? Que avanços? Do que está falando? E chegou a dizer que, embora se possa reconhecer alguma falha, a Lava Jato acabou com a corrupção, ou pelo menos com aquele tipo de corrupção tão explícito que se tinha antes. Onde que acabou a corrupção? Do que está falando? Como é que se sustenta racionalmente e juridicamente esses argumentos? Como é que juridicamente se pode refutar argumentos que não têm sustentação lógica? Esses discursos, posturas que vão nessa mesma direção de outros ministros, estão muito ligadas a essa herança nefasta da Lava Jato. A essa herança que faz com que a nossa Constituição, sendo violada, possibilite a chegada de um poder de uma proposta fascista de governo. O desafio que se apresenta, tanto politicamente quanto juridicamente, neste momento, uma vez que nós conseguimos provar o que tanto afirmávamos com relação ao presidente Lula, o desafio é voltar à proteção ao Estado democrático de direito. Proteger o Estado contra esse espírito de combater a corrupção, que nada mais é do que uma retórica para favorecer alguns grupos políticos em detrimento da soberania popular, em detrimento da própria democracia brasileira. O desafio, além de comemorar esta vitória política e jurídica que obtivemos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, passa a ser comprometer a sociedade brasileira em preservar a democracia brasileira.